Graça e paz, irmãos. Felizes por estarmos aqui começando mais um ano na presença de Deus, louvando ao Senhor e também na expectativa de ouvir a sua voz falando conosco. Bem, ano novo, vida nova e série nova. A partir de hoje começaremos uma série temática breve, serão apenas 4 mensagens, que está intitulada por uma pergunta. Vocês já devem ter visto na projeção, que diz assim: eu sou mesmo um cristão? Falaremos aqui ao longo de um mês sobre auto-engano, sobre conversão, sobre regeneração e sobre certeza da salvação. O nosso objetivo aqui não é deixar ninguém amedrontado. O nosso objetivo aqui não é plantar dúvida onde há fé genuína. Não queremos que os irmãos fiquem atemorizados, mas queremos falar sobre esse assunto, considerando essa necessidade que nós temos de constantemente nos examinarmos. Essa necessidade que nós temos de sempre estarmos esquadriando nosso coração à luz das Escrituras, a fim de vermos se nós realmente estamos na fé em Cristo Jesus. E o desejo de falar sobre esse assunto, ele nasceu na liderança dessa igreja, à medida em que nós temos observado cada vez mais uma diluição do conceito de conversão. Cada vez mais nós temos conversado com pessoas, perguntado a elas acerca da sua conversão, e elas falam para nós coisas do tipo: eu estou tentando, mas eu não sei dizer se eu realmente sou uma pessoa convertida. Outras vezes perguntamos sobre experiência de novo nascimento, e as pessoas dizem: olha, eu tenho vindo a essa igreja, eu tenho gostado do que eu tenho ouvido aqui, mas eu não sei dizer se eu realmente nasci de novo. E isso preocupa-nos bastante, porque a saúde de uma igreja obviamente depende do quanto nós somos não apenas um ajuntamento de pessoas interessadas em ouvir mensagens religiosas, mas se nós somos de fato uma comunidade de pecadores salvos pela graça. E se nós consentirmos, se nós nos acostumarmos com essa diluição do conceito da conversão em nosso meio, é óbvio que a saúde da igreja ficará comprometida. É óbvio que daí a pouco nós não vamos mais sequer ser capazes de fazer distinção entre quem é cristão de fato e quem não é. Numa igreja, numa comunidade onde você tem uma diluição, onde você tem um desaparecimento desse conceito da conversão e da necessidade do novo nascimento, você não tem mais uma distinção entre crentes e descrentes. Todo mundo torna-se uma multidão. E num contexto como esse, é óbvio que também não vai haver discipulado, não vai haver aconselhamento bíblico, não vai haver disciplina eclesiástica, porque essas coisas não cabem no contexto da multidão, elas só fazem sentido no contexto de uma igreja bíblica. Da mesma forma, também, cada vez mais nós temos observado cristãos expressarem que não têm convicção acerca da sua segurança eterna. Eles estão aqui em nosso meio, eles são membros, foram batizados, participam da ceia, mas quando questionados acerca da sua segurança eterna, muitas vezes eles respondem da mesma forma que os ímpios lá fora. Eles dizem: quando eu morrer, Deus é quem sabe para onde é que eu vou. E isso é lamentável, irmãos. Nós precisamos fazer guerra contra isso em nossa igreja. E como é que nós podemos então pensar sobre esse assunto? Eu creio que a melhor forma é pensar biblicamente, abrirmos as Escrituras e observarmos o que é que ela pode nos informar, nos dizer acerca disso.
O nosso propósito então aqui é ver a nossa igreja cada vez mais bíblica e cada vez mais saudável. Nesse sentido então, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, versículos de número 21 a 27. É um texto breve, vamos lê-lo na íntegra. E o nosso objetivo a partir desse texto hoje é falar sobre o auto-engano, sobre a possibilidade de uma pessoa estar enganada quanto à sua condição espiritual. O título da nossa mensagem hoje é: Você não é cristão apenas porque diz ser cristão. Em outras palavras, poderíamos também dizer: você não é cristão apenas porque pensa que é cristão. Lemos o texto bíblico que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui mais uma vez experimentando esse momento tão especial, o ajuntamento da tua igreja no dia do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nós já experimentamos até aqui. A nossa oração, ó Deus, nesse momento é que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor permita-nos ouvir a sua voz poderosa nesse lugar. Ó Deus, essa é a nossa grande necessidade. Tudo que nós experimentamos aqui, ó Deus, seria em vão se ao final desse culto constatássemos, ó Pai, que nós não ouvimos a tua voz. Sairíamos daqui famintos, sairíamos daqui sedentos. E portanto, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, ó Deus, nessa manhã. O salmista diz que a tua voz é poderosa, o salmista diz que a tua voz é majestosa, ela faz tremer o deserto e ela quebra, ela despedaça os cedros. Fazemos desse salmo a nossa oração, dizemos: Senhor, faça estremecer o nosso coração nessa manhã com a tua voz poderosa. Ó Deus, quebra a dureza do nosso coração com a tua voz majestosa. E sobretudo, ó Deus, pedimos: exalta o teu nome aqui neste momento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é o encerramento de uma sessão longa do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, conhecida como o Sermão da Montanha. Então, se o Sermão da Montanha é importante, e é muito importante, mais importante então poderíamos dizer que é essa conclusão. Se nós devemos atentar para a mensagem do Sermão do Monte, muito mais deveríamos atentar para essa conclusão. É aqui que Jesus chega à culminância de tudo que ele havia ensinado nesse grandioso e famoso sermão.
E o tema dele eu acho que já ficou claro de uma primeira leitura. O texto fala sobre o auto-engano. E não é uma novidade. A Bíblia já nos disse que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, o que por si só já seria suficiente para nos fazer entender que nós podemos nos enganar sobre muitas coisas nessa vida, incluindo sobre a nossa condição espiritual diante do nosso Deus. Portanto, uma coisa é você dizer que você é crente, outra coisa é você realmente ser. Uma coisa é você pensar que é um cristão genuíno, e outra coisa é você realmente ser isso. E Jesus mostra-nos essa verdade, primeiramente nos transportando para uma cena no futuro, a cena de um tribunal, o grande julgamento que acontecerá por ocasião da vinda de Cristo. E diante desse julgamento, Jesus mostra-nos alguns personagens hipotéticos que nós facilmente podemos perceber que trata-se de falsos crentes, que trata-se de falsos cristãos. E eu queria que você percorresse esse texto comigo outra vez, identificando algumas características de pessoas que são vítimas do auto-engano. Primeiramente, o texto nos diz, versículo 21, que essas pessoas, elas professam ser seguidores de Cristo. Isso é um fato muito interessante para nós observarmos nesse texto. Ele não está falando sobre ateus, ele não está falando sobre agnósticos, ele não está falando sobre pessoas mundanas que vivem distantes e alheios ao Evangelho. O texto está falando para nós de pessoas que se dizem cristãos. Eles professam a sua fé em Cristo, chamando a Cristo de Senhor, Senhor. Não apenas eles estão reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor do universo, mas com isso eles também estão querendo dizer que o Senhor Jesus é Senhor das suas vidas. Em outras palavras, eles estão querendo dizer que eles se submeteram ao senhorio de Cristo. E é por isso que eles chegam diante do grande tribunal de Cristo e se referem a Cristo como Senhor, Senhor. São cristãos professos, mas não são cristãos genuínos. Em segundo lugar, nós podemos ver nesse texto também que eles são pessoas religiosas, praticantes e atuantes. Eles estão envolvidos na obra da igreja. E nessa obra eles se envolvem em trabalhos grandiosos e sobrenaturais. Eles profetizam em nome de Cristo, eles expulsam demônios em nome de Cristo, eles fazem coisas que os colocam como cristãos que aparentemente estão muito acima da média. E olha, eles fazem tudo isso não em seu próprio nome, mas como o texto bíblico 3 vezes repete, eles fazem tudo isso em nome de Cristo. Em terceiro lugar, nós podemos observar nesse texto também, que esses falsos cristãos, eles nutrem uma falsa expectativa de que um dia, quando estiverem diante de Cristo, serão aceitos por Ele. E quando eles recebem uma negativa da parte de Deus, eles demonstram uma certa indignação. É como se eles realmente não esperassem por isso. Estavam certos que seriam recebidos por Deus de braços abertos, e eles demonstram essa indignação dizendo: Senhor, Senhor, não é possível que o Senhor não lembra que nós profetizamos em Teu nome. Não é possível que o Senhor não se lembra que nós expulsamos demônios em Teu nome. Não é possível que a essa altura o Senhor não se recorde dos muitos milagres que nós operamos em Teu nome. Como é que o Senhor agora vai nos rejeitar? E esses personagens me lembram muito outros personagens que Jesus traz à tona nesse mesmo Evangelho de Mateus, sendo que ao final do livro, lá no capítulo 25,
nós temos uma outra cena do julgamento, aquela cena famosa em que Jesus separa pessoas e coloca de lado bodes e do outro lado ovelhas, ou pessoas que são como bodes, que são separadas como bodes, são separadas das ovelhas. E quando os ímpios são rejeitados, quando os ímpios são reprovados, eles também demonstram uma significativa indignação. Nenhum deles se coloca humildemente diante de Cristo e diz: é verdade, Senhor, eu realmente te rejeitei. Não aparece um sequer para dizer: Senhor, tu tens razão, eu não te levei a sério, eu não aproveitei as muitas ofertas de salvação que se puseram diante de mim. Mas não, o texto de Mateus diz que todos eles dizem: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupa, enfermos ou preso e não te ajudamos? Baseado em que o Senhor está agora nos rejeitando? Então leve isso em consideração. Os falsos crentes professam a Cristo, podem ser pessoas religiosamente atuantes e eles nutrem uma grande expectativa de que serão aceitos por Cristo. Em quarto lugar, e talvez o mais alarmante de todos, você pode comprovar isso no versículo 22, é que esses falsos crentes não são poucos. O texto, versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia. Atente para a palavra muitos. Esses falsos crentes não são uma exceção dentro da igreja do Senhor. Esses falsos crentes não são joias raras. O texto bíblico diz que são muitos aqueles que se encontram nessa condição. E eu creio, meus irmãos, que só disso aqui nós já temos bastante aplicações para as nossas vidas. O que nós temos nesse texto aqui é uma séria e solene advertência contra a possibilidade do auto-engano. O que nós temos aqui nesse texto é uma advertência que Cristo nos faz, no sentido de que existe a possibilidade de eu e você não sermos aquilo que nós dizemos ser. Aquela possibilidade de eu e você não sermos aquilo que nós pensamos ser, aquilo que nós julgamos ser. Afinal de contas, dizer e pensar por si só não representa muita coisa. Eu poderia dizer para você, por exemplo, que eu sou um milionário, mas dizer isso não acrescenta um centavo sequer à minha conta bancária. Ou da mesma forma, eu poderia pensar de mim que sou alto, magro e loiro, mas isso não mudaria em nada a forma como vocês me veem. Eu continuaria sendo desse mesmo jeito que vocês me conhecem. Então não nos confiemos naquilo que nós dizemos, não nos agarremos àquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. Segundo esse texto bíblico, nós precisamos estar sempre submetendo o nosso coração a uma avaliação honesta, a uma avaliação criteriosa e a uma avaliação biblicamente fundamentada. Nós não podemos nos avaliar simplesmente nos comparando uns com os outros, ou pior ainda, nos comparando com os piores exemplos que existem no nosso meio. A nossa autoavaliação deve ser sempre alicerçada na palavra de Deus. Ela é a régua diante da qual nós precisamos ser medidos. Ela é o espelho claro e cristalino diante do qual nós podemos observar quem nós realmente somos. Portanto, meus irmãos, pensemos nisso, investamos tempo nisso, fazendo um autoexame e perguntando quem nós realmente somos aos olhos de Deus, não importando o que nós sejamos aos olhos dos homens que estão à nossa volta. Em que nós temos nos fundamentados para supor que nós somos cristãos? Será que nós temos baseado isso apenas na nossa profissão de fé? No fato de que um dia nós fomos batizados,
no fato de que mensalmente nós participamos da ceia do Senhor. Muita gente pensa que é crente só porque um dia, há muito tempo atrás, levantou a mão, veio à frente e repetiu uma oração recitada pelo pregador. Queridos, isso não é suficiente para fazer de você um cristão genuíno. Muitas outras pessoas pensam que elas são crentes por causa das obras, dos serviços e dos ministérios que elas desenvolvem dentro da sua igreja. Pessoas que são assíduas no culto dominical. Pessoas que são engajadas nos diversos ministérios da sua igreja. Pessoas que ocupam cargos oficiais na estrutura de liderança da sua igreja, como um presbítero, por exemplo. Ou pessoas que têm um forte engajamento missional e que dedicam suas férias em projetos missionários. Essa atividade religiosa, não por si mesma, mas por causa da nossa natureza pecaminosa e enganosa, elas podem nos conduzir ao auto-engano de nós acharmos que somos uma coisa quando na verdade nós não somos. E esse alerta ele é muito mais relevante à medida em que nós vemos crescer à nossa volta o fenômeno do cristão nominal. A expressão já diz tudo. É aquela pessoa que é cristão só de nome. É aquela pessoa que é cristão só da boca para fora. Mas que na verdade a sua vida, o seu interior não condiz com aquilo que ele professa e não condiz com aquilo que ele pensa acerca de si mesmo. São pessoas que estão em nosso meio, são pessoas que aparentemente são realmente convertidos, mas Deus sabe que eles não são, e um dia isso virá à tona da pior forma. E isso, irmãos, para não falar dos falsos cristãos, que não se enquadram na categoria de cristãos nominais, porque ao que tudo indica, eles são evangélicos praticantes. O IBGE os contabiliza como evangélicos praticantes, porque eles efetivamente ou aparentemente estão envolvidos com a religião evangélica. Precisamos então estar atentos a essa possibilidade de nós enganarmos a nós mesmos. Não é interessante como nós constantemente estamos alertas para não sermos enganados pelos falsos profetas do nosso tempo? E se você observar esse texto que nós estamos lendo, imediatamente antes de Jesus falar sobre falsos crentes, ele fala sobre os falsos profetas. Jesus estava exatamente fazendo isso antes de nós chegarmos no versículo 21. Ele estava alertando os seus ouvintes quanto ao risco de serem enganados contra os falsos profetas. Mas há um outro risco que nós nem sempre consideramos. É o risco de nós sermos enganados por nós mesmos. E o remédio contra isso, irmãos, é nós nos avaliarmos constantemente. Não basta você se avaliar uma vez na vida e dizer, está tudo ok. É necessário que nós estejamos constantemente diante do nosso Deus, em oração, na dependência do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que Ele nos mostre quem nós realmente somos, de forma que não venhamos a cair no perigo do auto-engano. Então, dito isto, entendendo quais são as características do auto-engano, eu creio que nós poderíamos avançar na compreensão desse texto e levantarmos uma segunda questão, que é: qual seria então a causa desse auto-engano? Se uma pessoa, se eu e você corremos o risco de estarmos iludidos, qual é a causa disso? Que pode levar uma pessoa ao auto-engano? Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para o versículo 23. Na forma como Jesus enuncia a sua sentença contra esses falsos crentes, nós podemos entender qual é a causa
Qual é a motivação principal que levou essas pessoas a essa situação? Versículo 23 diz, Jesus diz: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. O que significa Jesus dizer que nunca conheceu determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas? O que será que o nosso Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Será que Jesus não sabia da existência daquela pessoa? Será que Jesus não sabia da biografia daquela pessoa? Será que Jesus não sabia quem ele era, quantos anos viveu e o que fez ao longo da sua vida? Com certeza não é a isso que o Senhor Jesus está se referindo. Ele sabe tudo isso de cada um de nós muito bem. Não há segredo que esteja oculto diante dele. Ele nos conhece perfeitamente. E ele conhece esses falsos cristãos tão bem que ele foi capaz de revelar a verdadeira condição do seu coração pecaminoso. Jesus está aqui falando de um conhecimento diferente. Jesus está aqui apontando para um conhecimento que está relacionado à intimidade e à comunhão que uma pessoa pode ter com Ele. Jesus está aqui falando num conhecimento naquele mesmo sentido que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, quando ele diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Jesus está aqui falando sobre uma pessoa que conhece a Deus e é conhecido por Ele. Jesus está aqui falando sobre uma pessoa que verdadeiramente ama ao Senhor e investe, desfruta de comunhão diária com Ele. Então, se uma pessoa caiu no auto-engano, antes de tudo, isto se deu porque ela não conhece ao Senhor verdadeiramente. Isto aconteceu porque, apesar de toda falsa profissão de fé e apesar de todo o engajamento religioso, tal pessoa ainda não teve um encontro salvífico com o Senhor Jesus Cristo. E por causa disso ela é suscetível ao engano. As pessoas, meus irmãos, podem se iludir quanto à sua salvação, à medida em que elas se envolvem cada vez mais e mais com alguma religião, sem que, contudo, elas conheçam de fato a Deus e também sejam conhecidas por eles. Isso acontece quando nós nos agarramos aos elementos externos da religião, ao passo que nós ignoramos o seu elemento essencial, que é conhecer a Deus. Nós nos encantamos com os acessórios, quando nós deixamos de perceber que nós ainda não temos o que é mais importante. O mais importante, meus irmãos, é que você e eu tenhamos experimentado a regeneração. Mais importante do que nos agarrarmos aos elementos externos da religião, é que eu e você tenhamos sido verdadeiramente convertidos pelo Senhor. A regeneração, ela é insubstituível. Não há nada, não há outra experiência, nem conjunto de experiências que possam substituir o valor e a essencialidade da conversão. Não há nada que possa substituir a importância de você ter a sua natureza transformada pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Não há substituto para isso. Isso é o que tem de mais essencial. E quando Jesus fala sobre conhecê-lo e ser conhecido por Ele, Jesus está apontando para uma metáfora da conversão, para uma metáfora do novo nascimento. Aquele que é nascido de Deus, conhece a Deus e é conhecido por Ele. Isso é o mais importante. Isso é que é essencial. Eu não estou aqui dizendo com isso que nós devamos nos sentir inseguros, porque aquela pessoa que verdadeiramente nasceu de Deus, aquela pessoa que verdadeiramente foi convertida, foi regenerada, foi transformada,
essa pessoa pode desfrutar da mais completa segurança. Porque aquilo que aconteceu em sua vida não foi uma obra da sua iniciativa, mas foi uma obra do poder de Deus em sua vida. Foi Deus que tomou a iniciativa de abrir os seus olhos, para que você contemplasse a beleza do Evangelho e agarrasse a oferta da salvação. Você por si mesmo não teria condições de fazer isso. Foi Deus que o visitou poderosamente enquanto você ainda estava morto, em suas transgressões, e lhe deu nova vida em Cristo. Você não tinha condições de operar esse milagre em sua vida. Foi Deus que resplandeceu em seu coração e venceu toda a sua hostilidade que você tinha contra Deus, e agora em Cristo você é amigo de Deus e você é um filho amado por Deus. Portanto, se você é um cristão verdadeiro, você pode desfrutar e você pode se alegrar na segurança que você tem em Cristo, porque aquilo que Deus fez em sua vida, ninguém poderia fazer por você, nem você mesmo. Essa é a segurança bendita que os crentes desfrutam. Mas e aqueles que não estão em Cristo? Em que eles podem se agarrar? Em que eles poderiam se sentir verdadeiramente seguros? É necessário, meus irmãos, que nós façamos constantemente um autoexame. É Paulo que diz outra vez, escrevendo aos Coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebe que Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. É esse, queridos, o objetivo do autoexame, é tentar discernir se realmente Jesus Cristo está em nós, ou se nós estamos apenas na religião. Portanto, considerando as exigências deste texto, eu creio que nós poderíamos dizer que a mais urgente e primordial necessidade que todos nós temos é de experimentarmos a obra sobrenatural de Deus, que é a regeneração. Se você ainda não é um cristão genuíno, não perca tempo. Se você ainda não teve um encontro salvífico com Cristo, não perca tempo. Não perca mais essa oportunidade que o Senhor Jesus te dá no dia de hoje, de que você se lance aos pés do Salvador e que você suplique que Deus faça um milagre em sua vida, que você suplique que Deus faça por você aquilo que você não é capaz de fazer, aquilo que você não é capaz de conquistar, aquilo que você não é capaz de merecer, aquilo para o qual você não pode sequer contribuir. A salvação da sua alma, ela é uma obra de Deus, a salvação pertence ao Senhor, e se você ainda não a tem, não perca mais um dia sequer da sua vida, antes que você se lance aos pés do Salvador e você abrace essa oportunidade que Deus está dando para você. A nossa maior necessidade, a nossa mais urgente e primordial necessidade é termos um encontro salvífico com Cristo. Você não precisa de mais um encontro com a religião, você não precisa de mais um encontro com rituais. O que você precisa mesmo é do Salvador. O que você precisa mesmo é submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Essa é a sua maior necessidade, é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Eu lembro de uma experiência que eu tive aqui nessa igreja, logo no início do meu trabalho como presbítero aqui, quando eu conheci uma jovem. Ela havia nascido no lar evangélico, havia sido criada no Evangelho, tinha pais cristãos piedosos, e ela estava aqui participando do nosso curso para novos membros. Sem dúvida, era a aluna mais interessada da turma. Sentava na frente, anotava tudo que a gente aqui ensinava.
E a minha triste surpresa foi quando, por ocasião das entrevistas que nós temos em seguida ao curso, eu perguntei para ela: irmã, me conta sobre a sua conversão. E ela me disse na lata: eu não sou convertida. E eu perguntei para ela: então o que é que Jesus significa para você? Ela disse: eu não sei, eu não conheço Jesus. Infelizmente, eu não conheço Jesus. Ela foi muito sincera e havia tristeza na resposta dela. Ela disse: eu gostaria de dizer que eu gostaria de poder dizer que eu conheço Jesus. Mas para ser sincera, presbítero, eu não o conheço. Às vezes eu penso que eu estou começando a conhecer, mas logo depois eu descubro que eu realmente continuo no mesmo lugar. Eu não conheço Jesus. E só me restou perguntar para ela: e por que então você quer ser membro dessa igreja? Por que você deseja ser membro dessa igreja? Ela disse: eu quero ser membro desta igreja porque eu quero fazer alguma coisa certa nessa vida. Na minha história inteira eu nunca fiz nada certo. Todas as minhas escolhas foram péssimas. E aí ela contou para mim quais as escolhas que ela tinha feito ao longo da vida. Ela disse: é por isso que eu queria fazer pelo menos alguma coisa certa nessa vida. Irmãos, como aquela conversa me cortou o coração. Eu saí dali moído. Aquele dia que você não quer fazer mais nada, só quer dormir e esquecer aquele impacto negativo que você teve naquela circunstância. Mas ao mesmo tempo também meu coração foi tomado de verdadeira pena por ela. De ver como que aquela moça estava trilhando o caminho do auto-engano, pensando que ela precisava do que era secundário, quando ela ainda não tinha aquilo que era primordial, querendo obter um acessório, quando ela ainda não tinha aquilo que era essencial. Aquela moça não precisava naquele momento se tornar membro desta ou de qualquer outra igreja. O que ela mais necessitava era ter um encontro salvífico com Cristo, ter uma experiência genuína de conversão. O que aquela garota precisava era conhecer a Deus e ser conhecida por Ele. Esse texto, creio eu, aponta então para esse grande e sério risco que é o auto-engano. E ao mesmo tempo esse texto nos mostra também o quanto é arriscado e o quanto é perigoso nós não conhecermos a Deus. Essa inclusive deveria ser a nossa principal meta a cada dia. Inclusive, falando em meta, nós estamos numa época do ano em que todos nós fazemos as nossas metas para o novo ano. Emagrecer, se alimentar saudável, passar no concurso público, adquirir um carro, etc, etc, etc. A pergunta que eu faço para você é se dentre as suas metas está a meta de conhecer a Deus mais intimamente este ano. Se dentre aquilo que você elencou como que era mais primordial a ser buscado ao longo de 2020, está a razão de buscar a Deus mais, conhecer mais ao Senhor e ser mais conhecido por Ele. Ainda dá tempo, inclua essa meta na sua agenda. Meus irmãos, esse alerta torna-se muito mais relevante quando nós também observamos que em nossos dias e em nosso próprio meio, as pessoas estão trocando conversão por adesão. Elas estão esquecendo o valor e a imperiosa necessidade de serem convertidas e estão começando a pensar que basta aderir a uma igreja, que basta aderir a uma confissão de fé, que basta aderir a um movimento, a um pregador da moda. E meus irmãos, esse é um dos maiores fracassos da igreja no século XX e no século XXI, é que nós trocamos a necessidade da conversão e nos acostumamos a termos em nosso meio pessoas que simplesmente aderiram à nossa igreja e nós as temos contabilizados como se elas fossem verdadeiros membros da igreja de Cristo, quando definitivamente não são. Nós não podemos, queridos, nos acostumar com isso.
Nós precisamos combater esse fenômeno da adesão, sob o risco de, se não o fizermos, teremos uma igreja enfraquecida, que vai caminhar para a morte, para o desaparecimento, como já aconteceu em muitos países afora. A igreja brasileira precisa voltar a insistir outra vez na necessidade de vidas convertidas, de vidas transformadas, de vidas verdadeiramente rendidas ao senhorio de Cristo. Como é que nós podemos combater isso em nosso meio? Penso que a liderança dessa igreja tem se preocupado com isso, tem se debruçado sobre isso e tem pensado em formas, atitudes concretas que nós podemos lançar mão. E o exame dos candidatos a novos membros é um exemplo disso. Mas além da liderança, eu creio que também é função de cada membro, é dever de cada membro combater o fenômeno da adesão e do cristianismo nominal em nosso meio. Como é que você pode fazer isso? Eu queria sugerir uma forma muito prática, que todo aquele que é nascido de novo poderia praticar, é o discipulado pessoal. Se aproxime de pessoas, se relacione com pessoas e compartilhe com elas o Evangelho, começando por onde elas estão. Compartilhe o Evangelho com elas na medida da necessidade que ela demonstra ter e que você observa também. O discipulado pessoal, queridos, nas mãos de Cristo, pode ser uma poderosa ferramenta para que nós tenhamos uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, que se firma nesse mundo como verdadeiro baluarte e fundamento da verdade. É isso que nós precisamos ser. Então invista na vida de pessoas, compartilhe o Evangelho para que aqueles que já são discípulos de Cristo venham a ser cada dia melhores discípulos de Cristo. E aqueles que ainda não são discípulos de Cristo, que deixem o auto-engano e se tornem discípulos genuínos de Cristo. Nós precisamos de mais discipulado pessoal aqui no nosso meio. Eu já tenho ouvido falar sobre muitas pessoas que estão praticando o discipulado pessoal, que estão se dedicando a isso, que estão investindo em vidas. E eu peço ao Senhor que essa iniciativa se multiplique, se expanda e se consolide na nossa igreja. Que nós então possamos atacar não as características do auto-engano, não os sintomas do auto-engano, mas que nós tenhamos uma atitude bastante direta na causa do auto-engano. Vamos proclamar o Evangelho e vamos ajudar uns aos outros nesse sentido. Irmãos, por fim, uma vez que nós já entendemos a natureza do auto-engano e nós já discutimos também quais são as causas do auto-engano, eu queria voltar com vocês outra vez a esse texto, para buscarmos entender quais seriam então as evidências do auto-engano. Como é que você pode perceber se você está sendo iludido, ou se você está se iludindo? Mateus capítulo 7, o texto que lemos, versículo 23, no final dessa sentença que Jesus Cristo dá a esses falsos crentes, ele nos ajuda a entender essa questão. Ele diz assim: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Essa prática do mal então seria a evidência de que essas pessoas estão auto-enganadas, que eles pensam que são, que eles dizem que são, mas que na verdade eles não pertencem a Cristo. E antes que você pense que o mal mencionado nesse texto refere-se a um crime hediondo, ou refere-se a uma prática escandalosa, eu gostaria de mostrar para vocês a tradução da Nova Versão Transformadora da Bíblia, que diz assim: afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. William Hendrickson, grande intérprete do Novo Testamento, parece concordar com essa tradução. Em seu comentário ao Evangelho de Mateus, ele traduz da seguinte forma: afastai-vos de mim, desprezadores da lei. Ou seja, o mal mencionado nesse texto não é um assassinato,
não é um adultério mal mencionado nesse texto, é toda transgressão contra a lei de Deus, que é a definição de pecado, qualquer pecado que seja. Esse é o mal mencionado no texto. E também você não deve pensar que evitar praticar o mal, ou deixar de praticar o mal, deixar de desprezar a lei, seria então aqui mostrado nesse texto como um meio da salvação. Não é. A salvação é pela graça, e ela acontece quando uma pessoa é divinamente regenerada. O fato de uma pessoa deixar de viver na prática do mal não é a causa da sua salvação, mas é a evidência de que foi salvo. Isso está de acordo com o testemunho inteiro da Bíblia acerca da salvação, e está de acordo também com o próprio contexto de Mateus 27. Como eu disse para vocês, versículos antes, Jesus está falando sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. E Jesus conclui dizendo no versículo 20: pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então, o fato de uma pessoa viver na prática do mal, o fato de uma pessoa viver no pecado obstinadamente, significa, aponta, evidencia que esta pessoa não pertence a Cristo, que essa pessoa não é conhecida por Cristo e que Cristo não é verdadeiramente o Senhor da sua vida. A salvação, nós sabemos, ela é pela graça, por meio da fé, e ela não depende das obras. Mas uma pessoa que realmente foi alcançada pela graça, ela vai evidenciar isso pelo estilo de vida transformado pelo Evangelho. À medida em que ela vai progressivamente deixando a velha vida e vai abraçando a nova vida em Cristo. À medida em que ela vai se despojando e se despindo do velho homem e vai se vestindo do novo ser em Cristo Jesus. Irmãos, o texto também não está dizendo aqui que para você ser um cristão verdadeiro, você tem que viver uma santificação perfeita. Você tem que ser 100% santo, todo momento, todo instante. Isto não é possível nessa vida. O texto não está aqui falando sobre a nossa condição diária, mas eu acredito que o texto está falando muito mais sobre a direção para a qual nós estamos nos movendo. Porque se nós não buscamos viver em obediência a Cristo, a prática do mal, a prática constante e obstinada da transgressão da lei de Deus, ela vai desmentir a nossa confissão. É o que aconteceu com essas pessoas que estão aqui no texto, e é o que pode acontecer conosco também. Eles se referiam a Cristo como Senhor, Senhor, mas o fato deles viverem constantemente na prática do mal demonstra claramente que Jesus Cristo não era Senhor da vida deles. Porque se o fosse, eles não viveriam dessa forma. A mesma coisa, queridos, pode acontecer conosco também. E para concluir isso tudo, para fechar isso tudo, Jesus propõe a parábola dos dois construtores. Então Jesus transporta-nos daquele cenário do tribunal e nos leva agora para um cenário da construção civil, da vida simples, onde você tem dois homens, dois construtores, que estão edificando as suas casas. E entre eles você pode observar algumas semelhanças, mas também você vai observar gritantes diferenças. De semelhanças, poderíamos dizer que ambos eram construtores. De semelhante também nós podemos dizer que ambos estão construindo uma casa. E de semelhante nós podemos também verificar que sobre a casa de ambos desaba um temporal. O que acontece com um, acontece com o outro também. Mas por outro lado, observando as suas diferenças, o texto nos mostra que um construtor era prudente, enquanto o outro construtor era insensato. E de diferente também esse texto nos mostra que o construtor prudente
evidencia a sua prudência, alicerçando a sua casa sobre a rocha, ao passo que o construtor insensato evidencia a sua insensatez, levantando a sua casa sobre a areia. E como consequência, a tempestade não foi capaz de derrubar a casa do construtor prudente, mas por outro lado a tempestade varreu a casa do construtor insensato. E eu acho muito interessante quando ao final aí do versículo 27, Jesus Cristo destaca: e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Jesus está querendo que nós arregalemos os nossos olhos e que nós abramos bem os nossos ouvidos para isso que Ele está dizendo. Que não foi qualquer infortúnio, que não foi qualquer desastre, mas que foi grande a queda na vida daquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. O que será que essa parábola representa? Eu não sei você, mas eu cresci pensando que essa parábola dos dois construtores diziam sobre como é que nós enfrentamos o sofrimento. Se uma pessoa constrói a sua casa sobre a rocha, vem as tempestades da vida, uma crise financeira, um divórcio, uma doença terminal, e a pessoa consegue se manter de pé, consegue sobreviver bem às adversidades da vida. Ao passo que aquela pessoa que não construiu a sua casa sobre a rocha, qualquer adversidade da vida faz a sua fé desmoronar. Mas, irmãos, quando nós observamos esse texto, a tempestade que está sendo retratada aqui não é qualquer problema dessa vida. À luz do contexto, essa tempestade que vem provar a segurança daquelas construções é o juízo divino, é o julgamento de Cristo que vai provar a qualidade da nossa fé. É o escrutínio perfeito de Cristo sobre as nossas vidas, que vai mostrar se as nossas obras se põem de pé, se firmam de pé diante dele, ou se as nossas obras desmoronam. E a própria parábola traz a interpretação. Essa parábola tem o seu próprio gabarito, digamos assim. Ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve as suas palavras, mas não as põe em prática, é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Observe que mais uma vez aqui não está sendo contrastado cristãos e pessoas que vivem no ateísmo, no agnosticismo, ou que vivem alheios, que são desconhecedores da palavra de Deus. Não, ambos ouvem a palavra de Cristo. Talvez eles ouçam tanto quanto, talvez eles saibam tanto quanto, talvez eles entendam tanto quanto. A diferença entre eles não é o quanto sabem, o quanto ouviram, o quanto aprenderam, o quanto retiveram. A diferença entre eles está aqui: um ouve e põe em prática, enquanto o ouve ouve, entra no ouvido e sai no outro ouvido. Não permite que a sua vida seja transformada. Meus irmãos, nós não podemos minimizar a importância da obediência na vida do cristão. Esse texto começa mostrando para nós o desastre de uma vida cuja confissão é vazia. E ele termina mostrando para nós quão desastrosa é uma vida cujo conhecimento é vazio. Um fala, mas não faz. O outro ouve, mas não põe em prática. John Stott, comentando esse texto, diz que ambas as situações não são outra coisa senão desface para a desobediência e para a iniquidade. Então, meus irmãos, que nós não minimizemos a importância de uma vida de obediência. A obediência, ela evidencia aquilo que nós realmente somos. A obediência, ela demonstra o quanto nós realmente levamos Deus a sério.
A obediência, ela demonstra o quanto nós somos coerentes com a confissão que nós fazemos com os nossos lábios, e a nossa obediência, ela revela também o que será de nós no futuro. O texto mostra-nos isso claramente. E sim, meus irmãos, a salvação é pela graça, mas a graça que salva é a mesma graça que santifica. Sim, a salvação é pela graça, por meio da fé, mas a fé verdadeira, a fé salvífica, ela pode ser demonstrada, ela pode ser evidenciada por meio das suas obras. Se uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas a sua vida continua a mesma de sempre, essa fé é morta, e quem escreve isso é Tiago. Sim, meus irmãos, com certeza a salvação é obra do Espírito Santo na vida de um pecador, mas nós não podemos nos esquecer que o Espírito Santo que regenera é o mesmo Espírito que santifica. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. E também sim, a santificação ela é progressiva e nunca estará completa nessa vida. Mas de qualquer forma nós não podemos negar a verdade de que precisa haver progresso. A santificação ela é progressiva e portanto precisa haver progresso na vida daquela pessoa que se diz cristão, na vida daquela pessoa que pensa que é um seguidor de Cristo. Se você se diz cristão, se você se diz um seguidor de Cristo, e você observa a sua vida e não consegue perceber progresso, ou como diz Paulo, se você não consegue perceber que Cristo está em você, então você precisa se questionar se você é realmente aquilo que você diz ser, ou aquilo que você pensa ser. Porque, meus irmãos, não é possível que uma pessoa seja regenerada, que uma pessoa seja habitada, selada, batizada no Espírito Santo e ainda continue vivendo uma vida que despreza a palavra de Deus continuamente. Não é possível que uma pessoa seja um cristão autêntico e ao mesmo tempo ele não ame a lei de Deus. Não, meus irmãos, o cristão autêntico, ele ama a lei de Deus, porque sabe que a lei de Deus reflete o caráter santo daquele Deus que o salvou. O cristão genuíno, ele tem prazer na lei de Deus, tanto quanto aquele homem bem-aventurado, descrito no Salmo 1, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem que foi nascido de novo, ele não olha para Deus, como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse um desmancha-prazeres cósmico, ou como se a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, estivesse de alguma forma tolhendo a sua liberdade. Pelo contrário, dia após dia, aqueles que foram verdadeiramente salvos pela graça de Deus, sob a influência santificadora do Espírito Santo, eles vão sendo capacitados a perceber que os mandamentos de Deus não são penosos. Ainda quando eles desafiam a nossa natureza pecaminosa, o crente percebe que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Pela iluminação do Espírito Santo, o cristão genuíno sabe que a lei de Deus, ela é um instrumento que Deus usa para restringir o mal, para nos mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador, e para demonstrar para nós a cada dia claramente que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. A lei é um produto da graça de Deus na vida do crente. O homem que conhece a Deus, ele não cede nem ao legalismo, nem à libertinagem, mas ele permanece firme na liberdade e na pureza do Evangelho. Portanto, meus irmãos, que nós não deixemos nos enganar. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é teórico. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é intelectual apenas. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele é prático, ele é experiencial e ele é transformador. Portanto, meus irmãos, que nós nos dediquemos, que nós nos avaliemos e que nós todos estejamos desejosos de cada dia mais viver esse conhecimento salvífico, que é capaz inclusive de reorientar a nossa adoração.
O falso cristão, por sua vez, ele pode até ser assíduo aos cultos, ele pode ser diligente na sua atividade religiosa, mas no seu dia a dia a sua vida não é muito diferente da vida dos seus amigos descrentes. O falso crente é um sujeito que leva a Bíblia debaixo do braço há muitos anos, mas ainda assim a forma como ele enxerga a realidade à sua volta não diferiu muito da forma como ele costumava enxergar a vida quando ainda não se identificava como um cristão. Essa pessoa pode ter um profundo conhecimento da teologia, essa pessoa pode recitar conceitos teológicos de cabeça, versículos decorados aos montes, mas ele ainda não conhece a Deus e não é conhecido por Ele. Ele pode abrir a sua boca em todo canto para dizer que Jesus é o Senhor, mas as suas atitudes diárias desmentem essa confissão. Eu acho bem interessante como a Bíblia ela é muito categórica em nos mostrar que só existe dois tipos de pessoas. São apenas dois caminhos, são apenas duas árvores, são apenas dois construtores. Não há uma terceira via. A Bíblia diz que ou você é joio, ou você é trigo. No retorno de Cristo, ou você será identificado com as virgens prudentes, ou você será identificado com as virgens nécias. No julgamento de Cristo, você será separado e colocado ou entre os bodes ou entre as ovelhas. Não há uma terceira via. E ao final de tudo, a Bíblia mostra que só há dois destinos. Não existe algo diferente disso, nem algo intermediário a isso. Mas, a despeito dessa forma categórica, como a Bíblia trata a nossa identidade e o nosso destino, nós fomos nos acostumando a ver as coisas com muito mais flexibilidade. E nós temos uma gama de rótulos para classificar as pessoas à nossa volta. Então, nesse sentido, nós falamos sobre pessoas que são desviadas, nós falamos sobre pessoas que estão desigrejadas, nós falamos agora sobre evangélicos não praticantes, nós falamos sobre pessoas que estão buscando, o que eu não sei, e alguns de nós ainda falam sobre pessoas que são consideradas amigas do Evangelho. E eu e você sabe exatamente a que a gente está se referindo quando a gente usa rótulos como esse. Mas a verdade é que, do ponto de vista bíblico, ou você é salvo ou você é perdido. Ou você é justo ou você é ímpio. E por causa disso, meus irmãos, é necessário que nós não corroboremos com o auto-engano e que nós também não alimentemos falsas expectativas quanto ao futuro daquelas pessoas que não estejam verdadeiramente em Cristo. Irmãos, que nós sejamos sóbrios, que nós sejamos vigilantes, e nesse tempo que nos resta, todos nós abracemos a salvação com muita seriedade. Por fim, queridos, o meu desejo é que Deus use essa palavra para despertar a sua vida e para despertá-lo quanto à necessidade de um constante autoexame. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações e que dia após dia Ele nos mostre a nossa real condição diante de Deus, a fim de que os crentes se alegrem cada vez mais na segurança bendita que Deus nos oferece, enquanto os descrentes têm a oportunidade de se voltar para o Senhor em tempo hábil. E que assim, meus irmãos, nós sejamos uma igreja viva para a glória de Deus, e que assim Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por esse banquete que é a Tua palavra. Todas as vezes, ó Deus, que nós nos debruçamos sobre ela, nós não somos capazes de captar, nós não somos capazes de saborear tudo quanto o Senhor tem colocado à nossa disposição. Mas o pouco que nós absorvemos, ó Deus, já é o bastante.
E nós te agradecemos, ó Deus, pela iluminação do Espírito Santo. E nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, demonstrada no fato de o Senhor se alegrar em falar conosco. Muito obrigado, ó Deus, por não andarmos a esmo nesse mundo, ó Deus, mas por andarmos na direção da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor alimenta a nossa alma e é por isso que nós estamos de pé. Ó Deus, que nós não nos esqueçamos daquilo que nós ouvimos nessa manhã. Que nós não desconsideremos a solene advertência, o sério aviso que o Senhor nos traz nesta manhã, mas que diligentemente, ó Pai, busquemos nos consertar, que diligentemente busquemos enquadrar as nossas vidas às exigências da Tua santa lei, e assim possamos viver para a Tua glória e no temor do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém.